o profeta falou, ó, com a voz de Deus, ó. Então profetizei segundo me for ordenado. E quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se juntavam, cada osso ao seu osso. Deus não é Deus de confusão. Imagina um vale com todos os nossos ossos. A minha cabeça está ali, ó. E o seu braço está lá. Sua perna está do outro lado. E a cabeça do Valdemiro não juntou no seu corpo, no seu tronco, não. Quando o profeta profetizou e Deus se manifestou, o crânio do Valdemiro juntou no tronco do Valdemiro. Não tem confusão com Deus. Deus ajunta cada osso ao seu osso de cada um, sem errar. E assim foi. Imagina você um vale cheio de ossos. A perna da Maria está lá. E a cabeça está aqui. A cabeça, o crânio foi lá e começou a juntar cada osso ao seu osso. Olha lá. Você sabe qual é a mensagem disso aí? Deus pode dizer, Deus está dizendo assim, através dessa mensagem: se você profetizar, segundo a minha palavra, você pode estar aos frangalhos, aos pedaços, e alguém pode espalhar os seus pedaços, seus ossos. Eu junto cada osso ao seu osso. Eu conserto a vida de quem eu quiser consertar. Ele está dizendo, de quem eu quiser consertar. O profeta começou a ouvir o barulho. O profeta não tem que receber glória, nunca. Nem Valdemiro, nem ninguém. Você lembra da palavra do profeta? Acaso pode reviver esses ossos? O que ele disse? Tu sabes, eu não sei. Eu não sei. Mas olha o que ele falou lá embaixo. Eu escutei um ruído. Os ossos batendo uns nos outros. O osso da Maria não batia com o osso do João, não. Batia no da Maria mesmo. É perfeição pura. Deus é perfeito. Diz a Bíblia que a palavra de Deus é reta e todo o seu proceder é fiel. O osso do Joaquim não batia com o do Manuel, batia no do Joaquim mesmo. Que coisa, hein? E olha que a gente tem osso, hein? O seu dedinho, o mindinho não vai entrar na mão do seu vizinho, não, ele vai entrar na sua mão mesmo. Ou seja, Deus vai consertar a sua vida com tanta perfeição. Deus não vai colocar nada de ninguém na sua vida, Ele vai colocar o que é seu mesmo, o que Ele fez para você. E
o profeta escutava os ruídos, os ossos se batendo, olha lá. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Um homem, um ser humano, um corpo humano não é um boneco, não é. Nós temos bilhões de células. Aliás, só o nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de células. E quando uma fica danificada, você começa a piscar um olho mais do que o outro, você começa a repuxar o rosto, você sabia? A complexidade do corpo humano é incrível. Os médicos dizem isso, os mais renomados. Um médico, perguntei para um médico assim, um médico muito famoso, ele veio me dar um abraço, né? Fui visitar uma autoridade política no Albert Einstein. É o médico, o chefe, o diretor veio, um famoso médico, você conhece, na televisão. Queria te dar um abraço, eu admiro muito o seu trabalho. Eu falei, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele falou, apóstolo, o senhor me perdoa. Mas se o médico não tiver motivo para acreditar em Deus, ninguém mais tem. Ele falou. Dado a complexidade do corpo humano e como ele funciona. Ele disse, perfeição, a harmonia. Ele falou, as pessoas não dão muito valor aos órgãos, e às vezes julgam que este é inferior àquele. E ele começou a falar das funções e, por exemplo, você talvez nunca tenha acordado pela manhã e agradecido a Deus assim, Senhor, alguém se ouvir isso vai achar que você é doido, mas você talvez nunca tenha feito assim, ajoelhado, Senhor, hoje eu queria agradecer pelos meus rins, porque eu tenho rins. Você nunca fez isso. Agora pergunta para o sujeito que vai 3, 4 vezes por semana no hospital fazer hemodiálise e fica 4 horas e meia numa máquina, quanto é que vale um rim? Pergunta para ele. Ele vai falar, ó, eu dou tudo que eu conquistei até hoje para ter o rim de volta. É? Talvez você nunca tenha agradecido a Deus pela sua visão. Pergunta para o cego, quanto que ele pagaria para voltar a ver a luz do dia? Talvez você nunca tenha agradecido pelas suas pernas. Pergunta para o paralítico quanto vale as pernas. Talvez você nunca tenha agradecido pelo fato de você falar, pelas suas cordas vocais. Pergunta para o mudo quanto é que vale uma pessoa falar. Já agradeceu por ter ouvidos perfeitos? Não. Pergunta para o surdo quanto é que vale ouvir o som de uma canção. Pergunta. Sabe quantos trilhões você tem acumulados na sua vida? O tamanho da riqueza que você leva no seu corpo? Não, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe quanto vale um rim? Pergunta para o homem mais rico do mundo quanto que ele daria para ter o rim. Pergunta. Ah, você não sabe. Você é um tesouro ambulante. Tesouro. Tem
gente esperando para receber a doação das córneas. É verdade? Pergunta para essa pessoa quanto vale as córneas. Você nunca agradeceu? Você nem vai lembrar que tem córneas. É? Deus é muito presente na nossa vida. Toda a riqueza que é você. Você sabe por que você é rico desse jeito? Sabe por que você é um tesouro ambulante? Porque tem muito de Deus na sua vida. Deus é essa riqueza em nós. O profeta começou a ver isso acontecer. A carne crescendo nos ossos, a pele se estendendo. Parece simples, né? Não parece? Mas e as células? E a harmonia dos órgãos, sabe? O funcionamento. O pâncreas. O baço. Tem órgão tão pequenininho em nós que se parar, já provoca a morte. Uma falência múltipla. É? O que produz a insulina, por exemplo. É? Tem gente que anda com a máquina para disparar ali. E se o organismo não produzir insulina, um pouquinho a mais de açúcar, você já desmaia, já cai, já morre. Seu coração desacelera. Eu queria dizer para você que você não sabe a riqueza que é a sua vida. Não, você não sabe. Você que pensa em se matar, você não sabe quanto é que vale cada órgão funcionando, você não sabe. Pergunta para quem não tem, para quem teve que amputar as pernas, braços. É? Para quem não fala, para quem não enxerga. Para quem está lá acometido de uma doença, vive nos aparelhos. Nessa época do Covid, muita gente aprendeu e entendeu quanto é que vale o pulmão. Deus deu logo 2. Tem gente que desejou um só. Deus deu logo 2. E o profeta olhava e as carnes crescendo nos ossos e a pele se estendendo. Dá para mostrar um texto? Mas não havia neles? Não havia neles? Quem é que teve uma pequena noção do valor dos órgãos do corpo humano agora? Quem teve? Quem nunca tinha pensado nisso? Mas olha, sem o Espírito, nenhum está funcionando. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? Nenhum estava funcionando. Por isso eu falei do valor dos órgãos. Você, puxa, como é valioso o pulmão. Depende. Sem o Espírito não vale nada. Nem olhos, pernas, nada. Sem o Espírito, ninguém vale nada. E o Espírito não vem de uma máquina, de uma tecnologia. Vem da boca do Altíssimo, do sopro de Deus. Deus soprou e o homem passou a viver.
Não havia neles o Espírito. Ó. Você viu? Puxa, tem tanta gente na fila de doadores, né? Do banco de órgãos, não é isso? Para receber uma doação. Olha lá. Cheio de corpo, já não são mais ossos, são corpos. Mas não havia neles o que, igreja? Pode jogar terra em cima, então não tem problema. Você não pode enterrar ninguém vivo, mas sem espírito pode. Então ele disse: profetiza ao espírito. Profetiza ao filho do homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, o meu povo, a igreja. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, estamos acabados. Portanto profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito. Você acompanhou até agora espírito com E minúsculo. Agora o E maiúsculo é o Espírito Santo. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Alguém me disse, aliás, algumas pessoas já me disseram algumas vezes, que poderiam parar a obra de Deus. Agora mesmo cogitam isso. Alguém que pretende ser a maior autoridade do país disse: eu vou botar cada pastor no seu devido lugar. Quem ouviu isso? Não, não vai pôr. Só quem consegue fazer isso é Deus. Ele põe o osso da Maria lá no crânio da Maria, está lá do outro lado. Eu não temo a homens, não, nem a demônios. Eu só temo a Deus, porque a vida veio a partir do seu sopro, e é só dele que eu dependo. Você também. Não abra mão da sua esperança, da sua fé, nunca. O povo já estava dizendo: pereceu a nossa esperança, não tem mais jeito para nós. E Deus mostrou ao profeta Ezequiel o que ele pode fazer até mesmo aos ossos secos. E tudo muda a partir do Espírito de Deus em nós. Não deixa se derrotar pelos pensamentos ruins, negativos, não. Não deixa se levar pela voz do mundo, porque Deus cumprirá tudo que está falando a você. Tudo. Creia somente nele.
em mais ninguém. Viva para Ele, por Ele. Entrega a Ele os seus caminhos, seu coração, sua família, seus projetos. E receba o Senhor na sua vida, porque em algum momento você pode olhar e não ver ninguém, não ver o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, o filho. Mas se você profetizar, você vai ouvir o barulho. O Espírito virá dos 4 ventos. Em algum momento da minha vida eu estava sozinho, desesperado. Lá no meio do mar. Quem já ouviu falar isso aí? Eu gritava, alguém está me ouvindo? Algum barco, alguma coisa, eu olhava. Eu tentava ficar em pé no meio do mar para ver se via barco. Afundava. A onda vinha, passava por cima de mim. Eu fiquei confuso. Eu estava com tanta esperança de ver um barco, um navio, alguma coisa, aí não via nada. Falei, pronto, estou morto, vou sair daqui. Os tubarões brancos e as raias mantas gigantes, faz o tamanho disso aqui, ó. Eu tinha que me desviar delas, e elas ficam curiosas, um corpo estranho no mar, e vem para perto. Aí eu lembrei que eu podia profetizar. Eu comecei a profetizar e as coisas começaram a acontecer. Lugar totalmente deserto, eu vi pessoas. Não eram pessoas, eram anjos, mas eram como pessoas. E aí eu entendi que aonde você profetizar, ali é casa de Deus. É? Eu já sobrevivi a outras situações, você sabe. Já acompanhou um pouquinho da minha história, não já? Então, graças a Deus, já tem um tempinho já. Me deram as férias, digamos assim. Já sofri muitos atentados na vida. Mas Deus resolveu me preservar e eu estou aqui. É? Eu quero dizer a você que Deus te escuta. Pare de clamar, de orar, de esperar nele. É? Você não vai me achar quando quiser. E mesmo se achar, eu não posso acrescentar nada. Mas o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.